capítulo 2. O rei Nabucodonosor sonhou. E o sonho o perturbou muito. E ele então mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que o declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Normalmente é assim. Às vezes o rei, ele reclama da igreja, ele reclama de Deus, né? Mas quando ele recorre, ele não recorre a Deus, ele recorre aos feiticeiros, aos magos, aos encantadores. No passado era comum os reis recorrerem a Baal e depois reclamarem de Deus. O marido da Jezabel lá, o Acaz, né? Acabe, ele para adorar, ele adorava o Baal. Na hora de pedir chuva, ele queria que Deus fizesse chover, não é isso? Adorar o Baal, mas aí ele culpava o Elias. Ele perseguiu Eli, o profeta. Hoje não é diferente, não. Tem gente que adora um Deus pagão ou uma garrafa de pinga, e na hora de resolver, quer que Deus resolva, que a igreja resolva. Você sabia disso aí? Final de semana, o culto do sujeito é uma garrafa de 51 na mão, ou do caranguejo, não sei lá. Aquela do alambique. Estou falando com a cabeça, não, né? É que eu vi no vídeo isso aí. Hein? O sujeito, na hora de adorar, adora a garrafa de pinga. Aí, na hora de culpar, culpa a igreja. O Nabucodonosor teve um sonho. Nesse sonho, ele ficou perturbado. E ele mandou chamar tudo que é macumbeira lá. Põe no feiticeiro aí, meu filho. Quem sabe o que é feiticeiro? Quem sabe? Feiticeiro resolve alguma coisa? E ninguém pode resolvê-lo. E você sabe o que o rei faz quando alguém não resolve? O rei falou: vou matar todo mundo. Lá no versículo 36, se eu não me engano, que o Daniel assume a responsabilidade. Aliás, no versículo, é 26, né, filho? Olha lá, diz 26. Você precisa mudar a página, cortar a imagem? Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome é Beltsazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Porque o rei já tinha consultado o feiticeiro, o macumbeiro, o raizeiro, o galinheiro, o chiqueiro e até o padeiro. O rei já tinha feito despacho, macumba, tomado marafa, e ninguém resolvia nada. E aí alguém falou para o rei que o Daniel podia resolver isso aí. Então o rei chama o Daniel. E se Daniel não resolvesse, tanto ele quanto os outros, todos iam morrer. E o rei pergunta para o Daniel lá: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, ó. O rei estava exigindo, estava, igreja? Então era sério mesmo o negócio, hein? O mistério que o rei exige
nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Ou seja, tem assuntos na vida da humanidade que nem cientista, nem apóstolo, nem líder político, líder de espécie alguma, desliga o telefone, por favor. Nem nada, nem ninguém pode resolver. Gente, eu queria pedir uma coisa a vocês, não sei se vai adiantar, mas não entra com o telefone ligado dentro da igreja, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Porque é para o seu bem. A mim não vai atrapalhar a sua vida. Não faça isso. Quando você vem para ouvir a voz de quem? Ele vai ligar no telefone, vai? Você pode falar que eu sou enjoado, mas o que eu posso fazer? Não adianta eu fingir que sou bonzinho e deixar você fazer o que você quer. Eu tenho que te ensinar para você sair daqui abençoado e voltar como essa família hoje. Não adianta. Não adianta. O Daniel falou para o rei assim: rei, o mistério que o rei exige, macumbeiro de espécie nenhuma, homem nenhum pode resolver. Tem assuntos na minha vida, na sua vida, que não cabe a homens. Quem entende o que eu estou falando? Todos nós os temos. Todo mundo tem esses assuntos, esses problemas. Tem coisas que só Deus... Aliás, Jesus foi claro. Jesus foi claro. Quando o pai daquele menino desesperado não conseguia libertá-lo, e os discípulos não conseguiram também, depois questionaram, e Jesus falou: não, isso aí é só jejum e oração que resolve. Falou ou não falou? E nesse caso aí específico do rei, e casos que eu e você temos, que nem os melhores amigos, você pode ser amigo do melhor médico do mundo, que aquilo ali é assunto para Deus, não é para homem, e o mundo não entende isso, mas nós temos que ensinar. Eu também não vou deixar de pregar isso, porque isso aí vai mexer com vaidade, com orgulho, isso é problema deles. Tem coisa que só Deus pode fazer. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Pronto. Amém? Só Deus pode fazer. E Daniel foi claro, ele falou: só Deus. Olha, macumbeiro nenhum, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos. Astrólogos. Não adianta julgar pedrinha, conchinha, mexilhão. Tem uns que ficam mexendo os mexilhão na bacia, né? Não adianta. Só Deus resolve. Esse negócio é antigo, hein? Esse negócio de mexer com mexilhão, né? Cruz credo. Mostra lá. Chama. Mostra lá. Macumbeira já é antigo na igreja. Você viu os feiticeiros? Rapaz, esse bicho está até hoje. Que negócio longo, né? Mais que dinossauro foi, eles ficaram, hein? Ô, louco. Olha lá. Mas há um Deus no céu. Quantos deuses há no céu? Rapaz, isso é muito forte. Eu acordei de madrugada, 3h40. Eu li isso aí,
E li uma outra que de manhã, eu achei interessante, eu até olhei de lado assim. A bispa viu no meu zap, né? Ela estava lá. Ela falou, onde é que está esse aqui? Aí eu, coincidentemente, de madrugada, eu estava meditando naquilo ali. Se você acompanhar a reunião das 10, você vai saber o que é. O Daniel falou para o rei, tem que ter coragem para falar isso para o rei, hein? Você acha que os sacerdotes de hoje têm coragem de falar as verdades para o rei? É difícil, mas tem gente que tem, sabia? Você sabia que tem gente que tem? Tem gente que é enjoado para burro. Tem gente que tem. É? Olha o que o Daniel fala. Eu gosto de imitar essa turma aí, rapaz. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, e o rei ouvindo as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Puxa, essa estátua. Quem percebe que. Mostra lá o que ele fala. A cabeça da estátua era de quê, filho? Hã? De fino ouro. O peito e os braços de quê? E o ventre e os quadris de quê? Perfeita até aí a estátua. Perfeita. Você consegue imaginar uma pessoa que seja símbolo ou cuja uma estátua seja símbolo dela, sendo cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze? É forte, não é? As pernas também eram fortes. As pernas de quê? Os pés em parte de quê? Meu Deus, até aí está tudo perfeito. Eu só estou com medo de entrar no barro. Porque quem sustenta a cabeça? Os pés. Quem sustenta os quadris? Quem sustenta o peito? Então, os pés eram em parte de quê? De barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua. Feriu aonde? Feriu a estátua aonde? Mas logo nos pés. Essa pedra cai na cabeça, era de ouro, ainda segurava, né? Mas caiu nos pés, ó. Feriu. Quem era esse cabra aí, essa estátua?
Era o rei? O reino? E o que aconteceu com a estátua? Os pés de ferro e de barro e os o quê? E os esmiuçou. O que é esmiuçar? Quebrar totalmente? Uai, então o que aconteceu com a cabeça depois? Se cortar os pés, se quebrar os pés, para onde vai a cabeça? E o peito? Então pronto. Então pronto. Imagina o quão difícil foi para Daniel falar isso para o rei. Continua, por favor. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, tudo porque os pés eram de barro, e o barro é muito frágil, exatamente. Aliás, nós fomos feitos de quê mesmo? Vixe, todo mundo? Tem um racista que perguntou isso para mim, perguntou brincando, mas é racismo. Ele falou, o homem foi feito de barro, por que o senhor é escurinho e tem uns claros? Eu falei, não, porque eu fui feito de barro preto, o cabeçudo. Eu falei para ele, eu fui feito daquele barro, aquela terra roxa que tem lá no Paraná. Eu já ia falar em feijão de novo. Porque a terra é boa de feijão. Vira e mexe, vem o tal do feijão na minha mente. Por quê? Porque a terra roxa produz muito feijão e soja. Quem sabia disso? Eu fui feito dessa terra. Entendeu? Então, a estátua foi o sonho que o Nabucodonosor teve. E Daniel estava dizendo para ele, e queria mostrar para ele que aquele problema, aquela questão, tá? Aquele mistério não cabia a homens. E o mundo vive um mistério, quem sabia disso? E os homens correm para cá, correm para lá, proíbem de cá, proíbem de lá, fazem isso, fazem aquilo, mas só vai parar quando Deus disser, basta. Só quando Deus disser, basta. E quando é que Deus vai dizer? Quando o rei entender que nem magos, nem feiticeiro, nem encantadores, tem que ser alguém que tenha o Espírito de Deus. E Daniel tinha. Mostra lá, por favor. Foi aí que eu parei, filho? Olha lá. Os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Jesus! Olha a pedra aí de novo. Olha a pedra aí. A religião oficial é desprovida de sabedoria. Tá, vou falar assim nesse termo. E diz que Pedro é pedra. E até o sujeito escreve um dicionário e vai no embalo. Não, eu também posso fazer meu dicionário. A pedra é Jesus Cristo, a mesma que jorrou água lá e seguia o povo no deserto. Aliás, o Evangelho fala disso, né? Que coisa! Que coisa! Jesus já está conosco há muito tempo. Que coisa!
encheu a terra. Continua, por favor, filho. É interessante, Jesus já estava lá com Moisés no deserto, né? Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que domines sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Olha só. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino se fará como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e artelhos, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra parte será frágil. Peraí. Por que o reino será forte de uma parte e a outra parte frágil? Qual é a parte que será forte? É de ferro, né? É isso? E a parte frágil? De barro. O que é forte representa quem? E o que é fraco representa quem? O homem. Ou seja, tudo do jeito que Deus quis, Ele fez, Ele determinou. Tudo acontece segundo o querer e a vontade do Altíssimo. E o rei, que era a cabeça de ouro, o principal dos reis, o mais importante, e ali, rei de reis, ó. Havia muitos reis que temiam, que se subordinavam a ele, que o admiravam, e mesmo ele sequer pôde entender o significado de um sonho, porque por maior que seja o homem, não significa absolutamente nada diante de Deus. Um subordinado do rei, um menor que o rei, isso para a sociedade, teve que dar ao rei a interpretação e tranquilizar o coração do rei, porque este homem tinha consigo a palavra, a sabedoria que vem do alto. Chamava-se Daniel. Continua, por favor, filho. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro, do lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Deixa lá. Você está vendo? Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será o quê? Jamais. Alguém pode destruir o reino que Deus estabelece? Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre.
a tradução e o significado disso tudo é que nunca alguém vai aparecer e vai livrar você ou proporcionar bem-estar ou resolver os seus problemas. Não, jamais. Porque isso é assunto, já começa lá na introdução. Não é para pastor, não é para apóstolo, não é para bispo, não. Não é para feiticeiro, macumbeiro, benzedor, para político, para médico, para juiz, para promotor. Isto é assunto para Deus. Isso é assunto para Deus, cuja consulta se faz por meio de jejum e oração. Está entendendo? Por meio de jejum e oração. Por isso fica estabelecido este jejum. E enquanto formos proibidos de ministrar, jejuaremos a si mesmo aos domingos e oraremos por você aonde estivermos e aonde você estiver. E ninguém vai tirar isso de nós. Mas a qualquer momento desses, os reis da terra vão chamar os sacerdotes, os profetas. Quando todos os recursos se esgotarem, vão chamar os profetas, e aí vão ter que submeter, e aí Deus dará o livramento. É desse jeito. É assim mesmo. Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção. Você viu lá? Todos os reinos, o de ouro, o de prata, o de ferro, todos os reinos foram passando, e Deus estabeleceu um. E o que subsiste é o de Deus. O que Deus estabeleceu é para sempre. Ou seja, só Deus reina sobre nós. Deixa lá, por favor. Deus é quem domina sobre todos. Reinar é dominar. A palavra reinar quer dizer exatamente isso. E Deus, Ele reina sobre nós, Ele domina sobre todos. A força e o poder estão com Ele. Amém? Vai descendo, filho, por favor. No 46, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Olha, o rei, disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Cresceu o homem ou não? Mas olha a visão do Daniel. Nem feiticeiro, nem comedor de angu nenhum. E Daniel não assumiu a autoria de nada. Ele deixou claro: Deus me revelou isso, não que eu seja o mais sábio dentre todos os homens, mas Deus quis assim. Olha o que ele fala: a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes,
mas para que a interpretação se fizesse saber o rei. Porque Daniel não tinha medo. Daniel não tinha medo. Daniel era proibido de orar e orava. Daniel era chamado e falava. Os feiticeiros mentirosos iam tremendo diante do rei. Daniel não. Daniel falava, chegava e falava, ó rei, assim, assim, assim. Como José também do Egito. Então é isso que Deus quer de nós. Que sejamos verdadeiros. Não interessa, doa quem doer. Ninguém pode trazer doutrina. Eles podem até proibir a gente de abrir, pelas leis vigentes aí. Mas eles não podem impedir-nos de cultuar o nosso Deus. Eles nunca vão impedir, porque o reino deles vai passar. Vai se esmiuçar, porque é de barro. Mas o reino a quem servimos, esse é para sempre, subsistirá para sempre. Cujo rei é Jesus Cristo. Amém? Fica de pé, por favor.